Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4. Capítulo 11. 21 de setembro de 1900. Força da obediência. A obediência deve ser tudo para ela. Quem pode dizer minha aflição ao ficar privada de meu amadíssimo amigo? Dor. Admirava, sim, o prodigioso império da santa obediência, como também a virtude que o Senhor tinha comunicado ao confessor. E com a obediência e com fazer-me o sinal da cruz, me havia liberado de um mal que eu considerava grave, e que era suficiente para desfazer meu corpo. Mas com tudo isto, não podia fazer menos que sentir a pena de estar privada de uma dor tão boa, que apiedava e até enternecia ao bendito Jesus, de modo que o fazia vir quase continuamente. Então, vindo nosso Senhor, lamentei-me com ele, dizendo: Amado bem meu, o que fizeste? Libertaste-me pelo confessor. Portanto, perdi a esperança de deixar por agora a terra. E, além disso, para que tantos rodeios? Podias tu mesmo libertar-me, porque puseste o Pai no meio? Ah, talvez você não quis me desagradar diretamente, não é? E ele: Ah, minha filha, como logo esqueceste que a obediência foi tudo para mim? A obediência quero que seja tudo para ti. E também coloquei o Pai no meio para que você o tenha em consideração como a mim mesma. Dito isto, desapareceu, deixando-me toda amargurada. Quantas, quantas sabe fazer a senhora obediência? Você precisa conhecê-la e ter a ver com ela por um longo tempo, não por pouco, para poder dizer realmente quem ela é. E bravo, bravo a senhora obediência. Quanto mais se está em contato com ela, mais se faz conhecer. Eu, por mim, para dizer a verdade, admito-te, sou obrigada também a amar-te. Assim não posso fazer menos que não sentir-me zangada contigo, especialmente quando me faz uma grande. Por isso te peço, ó amada obediência, ser mais indulgente em fazer-me sofrer. Capítulo 12. 22 de setembro de 1900. Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte? Outras tantas vezes, Jesus lhe dá o mérito como se realmente morresse.
Encontrando-me toda oprimida e aflita, ao vir o meu adorável Jesus, disse-me: Minha filha, por que te submergiste toda na tua aflição? E eu, ó meu amado, como não devo estar aflita, se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre esta terra? E ele, ah, não, não quero que você respire este ar triste, porque tudo que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Tão é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Agora, por que queres assombrar com este ar de tristeza o que pus dentro de ti? No entanto, deves saber que cada vez que te disponho a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresses. E isto deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas, principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. E eu, ah, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim, sacrifício me parece a vida. E querendo dizer mais, desapareceu. Capítulo 13, 29 de setembro de 1900. As almas vítimas são apoios e suportes para Jesus. Tendo passado alguns dias de silêncio entre Jesus e eu, e com pouco sofrimento, parecia-me que gostaria de continuar a tentar fazer-me exercitar um pouco mais a paciência. E eis como. Ao vir, dizia: Minha amada, do céu te suspiro, no céu te espero. E como um relâmpago desaparecia. Depois, voltando, repetia: Cessa já dos teus ardentes suspiros, que me fazes definhar continuamente, até desfalecer. Outras vezes, teu ardente amor, tuas ânsias são consolo a meu triste coração. Mas quem pode dizer tudo isto? Parecia-me que tinha vontade de fazer versos, e estes versos, às vezes, os expressava cantando-os, mas sem dar-me tempo de lhe dizer uma palavra, logo fugia. Depois, esta manhã, tendo posto ao confessor a intenção de me fazer sofrer a crucificação, vi a rainha mãe que chorava e quase discutia com Jesus para aliviar o mundo dos tantos castigos. Mas ele mostrava-se relutante. E só para agradar a mãe, ela veio para me fazer sofrer. Pouco depois, como se tivesse diminuído um pouco, disse: Minha filha, é verdade que quero castigar o mundo. Tenho na mão os castigos para golpeá-lo, mas é também verdade que se interessar em tanto você, como confessor, em rogar-me e sofrer, é sempre um apoio. E viriam a pôr tantos suportes para livrar, ou pelo menos em parte, caso contrário, não encontrar qualquer apoio e escora, mas livres eu vou desabafar sobre as pessoas. Dito isto, desapareceu. Capítulo 14, 30 de setembro de 1900. Jesus pede-lhe para consolar a sua mãe aflita. Esta manhã meu dulcíssimo Jesus não vinha, e tive que ter muita paciência em esperá-lo. Cheguei até a me esforçar em sair de meu habitual estado, porque não tinha força para continuar nele. Jesus não vinha. O sofrer me parecia que havia fugido de mim. Os sentidos me os tinha em mim mesma. Não me restava mais que fazer um esforço para sair. Mas enquanto isso fazia, o bendito Jesus veio e fez um cerco ao redor de minha cabeça com seus braços. E desde esse momento não me tenho sentido mais em mim mesma. E via nosso Senhor muito indignado com o mundo e querendo aplacá-lo, disse-me: Por agora, não queiras cuidar de mim, mas peço-te que te ocupes de minha mãe. Consola-a, porque está muito afligida pelos castigos mais pesados que estou prestes a derramar sobre a terra.
Quem pode dizer o quanto aflita fiquei? Capítulo 15. 2 de outubro de 1900. Estado de vítima pela Itália e Corato. Temendo que não fosse mais vontade de Deus, meu estado, ao vir o bendito Jesus disse: Quanto temo que já não seja vontade teu estado, porque vejo que me faltam as duas coisas principais que me haviam atado, isto é, o sofrimento e tua presença. E ele: Minha filha, não é que não queira ter-te mais neste estado, senão como quero castigar ao mundo. Por isso não venho e te faço faltar o sofrer. E eu: Para que estou neste estado? E ele: Tua posição de vítima e teu contínuo esperar me desarmam os braços, porque tu não me vês. Eu, em troca, te vejo muito bem. Enumero todos os teus suspiros, tuas penas, teus desejos de me amar. E este teu estar toda atenta em mim é sempre um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, nem me desejam, mas sim me desprezam, e estão todos atentos às coisas terrenas, enlameadas na sujeira dos vícios. Então, seu estado sendo totalmente oposto ao deles, vem sempre a desarmar a justiça, tanto que ter você neste estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. E eu, Senhor, estar neste estado sem sofrer me parece quase impossível. Sinto que me faltam as forças, porque a força para estar neste estado me vem dos sofrimentos. Então, faltando-me estes, algum dia que não venha, eu tratarei de sair. Te digo isso antes, a fim de que não te desgoste. E ele: sim, sim, sairá deste estado quando começar a matança na Itália. Então te suspenderei de tudo. Enquanto dizia isto, fazia-me ver as guerras ferozes que deverão acontecer tanto entre os leigos como aquelas contra a igreja. O sangue inundava as cidades como quando há uma chuva densa. Meu pobre coração se retorceu pela dor ao ver isto. E pensando na minha cidade, eu disse: Senhor, se tu dizes que me suspenderás de todo, dás a entender que nem sequer do pobre Corato terás compaixão, nem o perdoarás? E ele: se os pecados chegam a um certo número, de modo que não me mereçam ter almas vítimas, e aqueles que têm vítima não se interessam, eu não terei nenhuma consideração de Corato. Dito isto, desapareceu, e eu fiquei toda afligida e oprimida. Capítulo 16. 4 de outubro de 1900. Jesus sofre ao castigar o homem porque são suas imagens. Depois de ter passado um dia de privação e com escasso sofrimento, sentia-me convencida de que o Senhor não queria ter-me mais neste estado. No entanto, a obediência, mesmo nisto, não quer ceder, e quer que continue a estar nele, ainda que deva morrer. Seja sempre bendito o Senhor, e em tudo seja feito o seu santo e amável querer. Então, esta manhã, ao vir o bendito Jesus, fazia-se ver em um estado que dava compaixão. Parecia que sofria em seus membros, e seu corpo era cortado em tantos pedaços que era impossível numerá-los. E com voz lastimosa dizia: Minha filha, que sinto? O que sinto? São penas inenarráveis e incompreensíveis à natureza humana. É carne de meus filhos que é dilacerada, e é tanto a dor que me sinto dilacerar minha própria carne. E enquanto isso gemia e doía, eu sentia-me entornecedor ao vê-lo neste estado. E fiz tudo o que pude por compadecê-lo e rogar-lhe que me participasse suas tristezas. Agradou-me em parte, e apenas pude dizer-lhe: Senhor, não te dizia eu que não lançasses mãos dos castigos, porque o que mais me desagrada é que ficarás ferido nos teus próprios membros?
Ah, desta vez, não houve modos nem orações para aplacar-te. Mas Jesus não prestou atenção às minhas palavras. Parecia que tinha uma coisa séria no coração que o levava a outra parte. E num instante me transportou para fora de mim mesma, levando-me a lugares onde ocorriam massacres sangrentos. Oh, quantas cenas dolorosas se viam no mundo! Quantas carnes humanas atormentadas, feitas em pedaços, pisoteadas, como se pisa a terra, e deixadas sem sepultar. Quantas desgraças, quantas misérias! E o pior era que outras coisas mais horríveis deveriam acontecer. O bendito Senhor olhou e, comovendo-se, tudo começou a chorar amargamente. Eu, não podendo resistir, chorei junto com ele a triste condição do mundo, tanto que minhas lágrimas se misturavam com as de Jesus. Depois de ter chorado um bom momento, admirei outro traço da bondade de nosso Senhor. Para fazer que deixasse de chorar, ocultou o seu rosto de mim, secou-se as lágrimas e logo voltou-se de novo, com o rosto alegre, e me disse: Amada minha, não chores, basta, basta. O que vês serve para justificar a minha justiça. E eu, ah, Senhor, digo bem que já não é vontade tua o meu estado. Em que aproveita o meu estado de vítima, se não me for dado livrar os teus caríssimos membros e isentar o mundo de tantos castigos? E ele, não é como você diz, também eu fui vítima, e apesar de sê-lo, não me foi dado livrar ao mundo de todos os castigos. Abri-lhe o céu, o livrei da culpa, sim, levei sobre mim suas penas, mas é justiça que o homem receba sobre si parte daqueles castigos que ele mesmo se atrai pecando. E se não fosse pelas vítimas, não só mereceria o simples castigo, ou seja, a destruição do corpo, mas também a perda da alma. E eis a necessidade das vítimas, que quem se quiser servir delas, porque o homem é sempre livre na sua vontade, pode encontrar o perdão da pena e o porto de sua salvação. E eu, ah, Senhor, como gostaria de ir antes que avancem mais estes castigos. E ele, se o mundo chega a tal impiedade de não merecer nenhuma vítima, seguro que te levarei. Ao ouvir isso, disse: Senhor, não permita que permaneça aqui e assistir a cenas tão dolorosas. E Jesus quase me repreendeu, acrescentou: Em vez de me pedir que o liberte, você diz que quer vir. Se eu levasse todos os meus, o que seria do pobre mundo? Certamente não teria mais o que fazer com ele, e não lhe teria mais nenhuma consideração. Depois disso, eu pedi por várias pessoas. Ele desapareceu e eu retornei em mim mesma. Capítulo 17. 10 de outubro de 1900. Estes escritos manifestam claramente ao mundo o modo como Jesus ama as almas. A alma só pode sair do corpo por força da dor ou do amor. Enquanto escrevia, estava pensando entre mim. Quem sabe quantos desatinos haverá nestes escritos? Merecem ser lançados ao fogo. Se a obediência me o concedesse, de boa vontade o faria. Porque sinto como um enfado na alma, especialmente se chegassem a ser vistos por alguma pessoa, já que em alguns pontos fazem parecer como se amasse ou fizesse alguma coisa por Deus, enquanto que não faço nada. Não o amo e sou a alma mais fria que se possa encontrar no mundo. E então me teriam em um conceito diferente do que sou, e isto é uma pena para mim. Mas como é a obediência que quer que eu escreva, sendo isto para mim um dos maiores sacrifícios. Portanto, me entrego toda a ela, com a esperança certa que ela me desculpará e justificará a minha causa diante de Deus e diante dos homens. Mas enquanto digo isto, o bendito Jesus mexeu-se dentro de mim e está a repreender-me
e quer que retire o que eu disse. E se não o fizer, não quer que continue a escrever. Está me dizendo que, ao dizer isto, me afastei da verdade, sendo que a coisa mais essencial de uma alma é não sair jamais do círculo da verdade. Como você não me ama? Com que intrepidez diz? Tu não queres sofrer mais por mim? E eu, envergonhando-me toda, sim, Senhor. E ele, e bem, como é que vens a sair da verdade? Dito isto, retirou-se em meu interior, sem mais fazer-se ouvir, ficando eu como se tivesse recebido um golpe. Quantas me faz a Senhora obediência? Se não fosse por ela, não me encontraria nestas lutas com o meu amado Jesus. Quanta paciência é necessária com esta santa obediência. Agora vou dizer o que devia dizer, pois o Senhor me distraiu um pouco do que havia começado. Então, ao vir o bendito Jesus, respondeu ao meu pensamento, dizendo-me: certamente merecem ser queimados estes escritos teus. Mas queres saber em qual fogo? No fogo do meu amor. Porque não há página neles que não manifeste claramente o modo como amo as almas. Tanto se são coisas que se referem a ti, como se referem ao mundo. E meu amor nestes teus escritos encontra um desabafo aos meus preocupados e amorosos desfalecimentos. Depois disto, me transportou para fora de mim mesma, e encontrando-me sozinha, sem corpo, disse: meu amado e único bem, que castigo é para mim ter que retornar tantas vezes ao meu corpo, porque é certo que agora não o tenho. É só minha alma que está junto contigo. E depois não sei como me encontro aprisionada em meu mísero corpo, como dentro de uma prisão tenebrosa. E aí perco aquela liberdade que me vem dada ao sair dele. Isto é um castigo para mim, o mais duro que se possa dar. E Jesus, minha filha, não é castigo que tu dizes, nem por culpa tua que isto te acontece. Antes deves saber que só por duas razões a alma pode sair do corpo: por força da dor, porque acontece a morte natural, ou por força do amor recíproco entre a alma e eu. Porque sendo este amor tão forte, nem a alma suportaria, nem eu posso suportar muito sem gozá-la. E isso a vou atraindo a mim, e logo a devolvo ao seu estado natural. E a alma, mais que atraída por um fio elétrico, vai e vem como a mim me agrada. Eis o que tu crês. Castigo é amor finíssimo. E eu, Senhor, se o meu amor fosse bastante forte, creio que teria força, que eu teria força de substituir, de subsistir diante de ti, e não estaria sujeita a retornar ao meu corpo. Mas, como é muito débil, por isso é que estou sujeita a essas vicissitudes. E ele, antes te digo que é amor maior, é extraído do amor do sacrifício, porque por amor meu e por amor dos teus, te privas e regressas às míseras da vida. Depois disto, o bendito Jesus me transportou a uma cidade, onde eram tantas as culpas que se cometiam, que saía como uma neblina densíssima, mal cheirosa, que se levantava para o céu, e do céu descia outra neblina túpida, e dentro estavam condensados tantos castigos que pareciam ser suficiente para exterminar esta cidade. Então eu disse: Senhor, onde nos encontramos? Que lugares são estes? E ele: aqui é Roma, onde são tantas as maldades que se cometem, não só pelos leigos, mas também pelos religiosos, que merecem que esta névoa os acabe de cegar, merecendo com isso o seu extermínio. Num instante vi o estrago que acontecia, e parecia que o Vaticano recebia parte das sacudidas. Não eram libertados, nem sequer os sacerdotes. Por isso, toda consternada, disse: meu Senhor, liberta a tua cidade predileta. Há tantos ministros teus, o Papa,
Ó, de boa vontade te ofereço a mim mesma para sofrer seus tormentos, contanto que os perdoe. E Jesus, comovido, me disse: Vem comigo e te farei ver até onde chega a malícia do homem. E transportou-me para dentro de um palácio. E num quarto secreto estavam 5 ou 6 deputados, e diziam entre eles: Só cederemos quando tivermos destruído os cristãos. E parecia que queriam obrigar o rei a escrever, de seu próprio punho, o decreto da morte contra os cristãos, e a promessa de deixá-los apoderar-se dos bens destes, dizendo-lhe que, contando que consentisse com eles, ele não o faria nada, porque não o fariam por agora, mas em tempo de circunstâncias oportunas o teriam feito. Depois disto, me transportou a outra parte e me fazia ver que devia morrer um daqueles que se dizem chefes. E este tal parecia tão unido com o demônio que nem sequer nesse ponto se afastava. Toda a sua força a tomava dos demônios que o cortejavam com seu fiel amigo. Os demônios, ao me ver, se moveram, e um me queria bater, outro queria fazer uma coisa e outra. Entretanto, eu, não fazendo caso às suas moléstias, porque me importava mais a salvação daquela alma, me esforcei e cheguei junto a esse homem. Ó Deus, que vista tão espantosa! Mais que os mesmos demônios. Em que estado tão lamentável jazia ele, mais duro que pedra. Em nada o comoveu nessa presença, mas bem parecia que zombava. Jesus logo me tirou desse lugar e eu comecei a rogar pela salvação dessa alma. Capítulo 18. 12 de outubro de 1900. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Continua vindo, meu adorável Jesus. Esta manhã trazia uma densa da coroa de espinhos. Atirei pouco a pouco e a pus em minha cabeça e disse: Senhor, ajuda-me a cravá-la. E ele: Desta vez quero que tu mesma a crave. Quero ver o que sabe fazer e como queres sofrer por amor a mim. Eu a cravei muito bem, muito mais que se tratava de lhe fazer ver até onde chegava meu amor de sofrer por ele, tanto que ele mesmo, todo entornecido e estreitando, me disse: Basta, basta, que meu coração não resiste mais ver-te sofrer. E me deixando muito sofrida, meu amado Jesus não fazia outra coisa senão ir e vir. Depois disso, tomou o aspecto de crucificado e me participou suas penas e me disse: Minha filha, os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que fazem infeliz ao homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e o roem continuamente, o amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei estes 3 inimigos e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los, também ele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem, sempre ingrato, rechaça minha graça e ama raivosamente esses inimigos, que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Dito isto, desapareceu, e eu compreendia com tal clareza a verdade destas palavras, que sentia uma repugnância, um ódio para com estes inimigos. Seja sempre bendito o Senhor, e tudo seja para a sua glória.